Olá, eu sou Soraya Davi, você está conectado na TV Medicina e Saúde através do nosso canal do YouTube e também de nossas plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo. O assunto hoje é sobre uma das áreas mais debatidas nos últimos anos, a saúde mental. Convidei a médica de família e comunidade, doutora Rita Lopes, com expertise nesta área para falar sobre as 3 principais mentiras que contam sobre saúde mental. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Soraya. Obrigada mais uma vez pelo convite. É muito interessante a gente estar sempre ali falando sobre saúde mental, sempre um assunto tão em alta. Verdade. Doutora, vamos começar falando então o que a gente pode entender por saúde mental, né? E por que tem se falado e valorizado tanto esse assunto, principalmente desde o início da pandemia até agora, que a gente está achando que já está saindo, né, de toda essa loucura. Então, Soraya, eu gosto de pensar em saúde mental como bem-estar, né, e satisfação pessoal. Que bom. Doutora, eu te chamei aqui porque a gente estava lendo um artigo da startup BeTouch Health Tech e ali eles afirmam que existem 3 mentiras que contam sobre saúde mental. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa teoria de acordo com a sua realidade de consultório, como que você tem vivido com seus pacientes antes, durante, nesse final de pandemia que a gente está torcendo muito para que seja o final, né? Topa? Pode ser? Claro. Então vamos lá, olha só. A primeira grande mentira que falam sobre saúde mental seria: as doenças e transtornos mentais são para sempre. Mito ou verdade? Mito. Não são para sempre. A gente precisa separar, né, o que é saúde mental, é um cuidado diário, né, um cuidado que ao longo da vida vamos ter esse cuidado, né, com a mente, o bem-estar, né, as nossas sensações. Então, a forma como a gente lida com a parte emocional, a parte sentimental, a parte mental. Então, são coisas que é importante ao longo da vida ter o cuidado. Transtorno mental, a gente precisa pensar quando tem uma alteração no nosso comportamento, no nosso modo de agir, de se relacionar, né, se preocupar. Então, são coisas que muitas vezes, quando não é dada a devida atenção, pode se tornar um problema crônico, como ansiedade, depressão, toque, né? Bom, vamos lá então para a segunda principal mentira elencada então. Personalidade fraca ou falhas de caráter causam problemas de saúde mental. Mito ou verdade? Mito. Essa questão de personalidade são situações que as pessoas colocam no dia a dia. É que nem o temperamento. Fulano tem um temperamento forte, temperamento difícil. Não, na verdade, a nossa personalidade ela é formada a partir de internalizações de conceitos que a gente traz da infância, da família, né, dos ideais, das crenças. Isso tudo a gente vai passando no ambiente familiar. Tem um reforço, é uma construção isso, né? E não significa, né, que o transtorno mental vai ser um problema, né, exatamente para a pessoa. Porque as pessoas que têm algum transtorno de personalidade ou mental, elas podem ser acompanhadas, tem o tratamento, terapia, e ela pode, né, ter vida normal. Bom, agora a gente vai para a terceira principal mentira. Pessoas com necessidades de saúde mental não podem tolerar o estresse de manter o emprego. Mentira ou verdade? Não, isso é falso. Até porque todos os pacientes que sofrem de algum transtorno mental, algum problema como ansiedade, depressão, e a gente estimula os pacientes a ter uma atividade, a ter um trabalho, um artesanato, né? Isso é super importante, manter a cabeça ativa, né? Eu tenho pacientes que às vezes chegam assim para mim: doutora, eu queria me afastar porque eu não estou me sentindo bem, não quero ir mais à escola. Não, né? O tratamento é justamente para que você tenha vida normal, para que você toque a sua vida, né? Continue com amizades, com lazer, né? Fazendo a sua rotina, né? Essa é a função do tratamento, não é incapacitar ninguém. Doutora, até que ponto esse tipo de mentira que a gente ouve, que às vezes a gente até ajuda a propagar, né, pode piorar a situação a ponto da pessoa que
está passando por algum problema nessa área da saúde mental, deixar de procurar ajuda? Até que ponto isso pode ser prejudicial? Isso é fato. A gente precisa desconstruir, né, esses mitos, né, esses conceitos errôneos, né, de que é frescura, que é mentira, que é preguiça, que é falta de Deus, que é personalidade fraca. Então isso a gente precisa desconstruir e entender que todos nós, Sorayas, nós temos dificuldades, né, para lidar com algumas coisas, conflitos, comunicação. Às vezes a gente tem dificuldade em falar, expressar sentimentos, emoções. Muitas vezes a gente quer falar não, mas a gente acaba falando sim por conta disso. E aí, então, essas dificuldades, elas desencadeiam outras coisas que acabam alterando o comportamento, a amizade, afeto. Enfim, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, falar sobre saúde mental. Isso é muito importante, né? Acho que a gente nunca falou tanto sobre esse assunto como nos últimos meses, né? Doutora, tem algumas perguntas que vieram lá do Instagram, da nossa caixinha que a gente acabou abrindo, né? Para as pessoas também terem oportunidade de fazer pergunta para você. E eu elenquei algumas aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. Quando saber que a pessoa precisa de terapia? Quais os sinais? Tem sinal? Olha, geralmente tem. E ou é um familiar que reconhece, né, ou a própria pessoa percebe que tem algo de errado. Quando ela começa a ficar sem energia, começa, né, a dispensar alguns convites, atividades que ela gostava de fazer. Eu gostava tanto de sair com as minhas amigas, de jogar bola, e ela acaba se afastando, se isolando, desmarca ali, desmarca aqui, inventa uma desculpa, né, fala pro pessoal do trabalho que não tá bem, que tá com dor de cabeça e não vai. E aí vai sinalizando algumas coisas de que algo não vai bem, começa a falar menos. Então isso é um indício que a gente precisa, né, ficar de olho, ficar atento, assim, nossa, mas o fulano não era assim, né? O fulano era tão pra cima. Ou o contrário também, né? O fulano era tão, né, pra cima e divertido, você chegava, não tinha tempo ruim. E aí agora, né, desse jeito, então a gente precisa ter uma atenção, ter um olhar para isso, sabe? Certo. Tem uma pergunta aqui que envolve uma celebridade que me lembrou muito isso que você falou, que eu quero voltar nesse assunto, tá? Como saber se preciso de um psicólogo ou de um psiquiatra? Gente, essa pergunta é muito boa, né? Onde entra a necessidade desse ou daquele profissional, doutora? Olha, a partir do momento que essa mudança de comportamento, de pensamento, de energia, que não se sente bem, está comprometendo o trabalho, as relações, né? As pessoas precisam procurar ajuda, né? A gente percebe, a gente se conhece quando não está legal. E aí a gente tem alguns escapes, as pessoas acabam ou indo para bebida, ou indo para algum jogo, né? Fazendo alguma coisa para ter uma recompensa, para ter algum tipo de prazer, alguma fuga, né? E aí a gente tem que começar a se policiar, falar, opa, estou tentando encontrar conforto no doce, né? Estou tentando encontrar conforto na bebida, né? Então, essa mudança de comportamento, fala assim, poxa, mas eu era, né, tão tranquilo, eu era, né, tão... E agora, por que eu estou angustiada? Por que eu estou com dor no peito? Por que eu fico preocupada? Eu deito, eu não consigo dormir. Eu fico pensando, remoendo um monte de coisa, eu fico com medo. Coisas que não vai acontecer, tá tudo bem, né? Então, esse é o momento de procurar ajuda. Então, mas aí a pergunta é assim, procuro psicólogo ou psiquiatra? Quando eu sei qual profissional eu tenho que procurar? É bem interessante, porque o psiquiatra e o psicólogo, eles atuam juntos. Eles fazem um trabalho muito, muito bacana dentro dessa questão. Por quê? Porque o psicólogo, ele não medica. Ele vai ajudar a fazer algumas intervenções de comportamento, né, na construção do pensamento, da gente conseguir fazer reflexão a partir das situações, né, de tomar decisão, de insegurança, da forma como a gente se vê. Então ele consegue fazer algumas intervenções. E aí, a partir disso, muitos pacientes que eu recebo, eles vêm a partir do psicólogo. Por quê? Os pacientes, eles têm receio, têm uma resistência, muitos têm até preconceito, têm medo, falam assim, eu não vou procurar um psiquiatra. Eu sou louco, tenho problema, vão achar que eu sou louco. Imagina se alguém me vê entrando num consultório ali, placa psiquiatra, as pessoas vão ficar me julgando, vão falar que eu sou doido, né? E assim, eu não posso, né? Eu tenho um cargo, eu tenho trabalho,
né? Eu tenho alguma coisa que eu represento, né? E as pessoas vão colocar isso em xeque, a minha saúde mental. E aí elas falam assim, mas quem eu procuro? Aí ela é um psicólogo. E aí o psicólogo acaba observando que ele tem indicação de uma medicação. E ele vai fazendo as intervenções e até que eles chegam numa decisão compartilhada, num consenso. E aí o paciente chega pronto para mim. Porque aí ele fala assim, doutor, eu vim porque eu conversei com um psicólogo e realmente eu não estou bem, eu preciso de um remédio. Eu relutei, né? E aí, voltando lá atrás nas perguntas que você fez, Soraya, que achei bem interessante, a questão da medicação. As pessoas têm muito medo da dependência, né? Acha que vicia, e a gente tem que Mas é um medo razoável, não é, doutora? Sim, eu estou me colocando no lugar das pessoas, dos pacientes. É um medo razoável de se ter, não é? O que você me diz como médico, como especialista? Então, Soraya, o que acontece é assim, a gente trata os pacientes para reabilitar eles para a vida normal, não para causar dependência, né? É até contraditório, porque muitas vezes o paciente ele está dependente do álcool, né, de pornografia, de comida com compulsão alimentar, cigarro. Ele está dependente de tudo isso e ele não tem percepção que isso é um problema para a vida dele, que isso é doença, né? Ele acha que está tudo bem. Ele tem mais medo de tomar um ansiolítico do que ficar bebendo todo dia, né? Então, essa percepção de saúde e doença, quem está vivenciando a depressão e a ansiedade, esse pensamento ele está distorcido. Ele não consegue perceber o quanto ele está sendo afetado, que é um falso julgamento que ele está fazendo sobre a circunstância que ele está vivendo, porque isso não é para sempre. Claro. Isso passa, isso tem ajuda, isso melhora. Ainda bem. Isso não é determinante para a vida da gente. Perfeito, perfeito, importantíssimo. Ó, mandaram uma pergunta aqui envolvendo personalidade do BBB. Gente, eu vou deixar isso para site de fofoca, né? A gente não vai ficar comentando esse tipo de coisa não, tá? Doutora, mais uma pergunta aqui importante. Depois da depressão, é possível viver de modo satisfatório, sem remédios, ou é um caminho sem volta? Não, é possível sim. É possível viver bem, com qualidade de vida, com saúde, com satisfação, e é um processo de manutenção. A gente, sempre quando recebe um paciente, a gente trata, a gente conversa, explica para ele, e combina o tempo de tratamento e que o paciente ele precisa aderir a isso, né? Que ele precisa também cooperar, fazer a parte dele, fazer atividade física, melhorar os hábitos de vida, né? Fazer terapia, é um conjunto. Ele ficando bem, estabilizando, alta vida que segue. Gente, é muito importante esse tipo de debate, esse tipo de discussão. Se você quiser mais informações sobre o assunto, sobre saúde mental, você pode acessar o Instagram da doutora Rita, @DRA Rita Lopes, né, doutora Rita Lopes, ou então o Instagram da Gastroclínica, do Centro Médico Gastroclínica, @gastrocascavel. O telefone para informações é o 452101 7700. Doutora Rita, mais uma vez, muito obrigada e excelente semana para você, tá? Para ti também, eu que agradeço e vamos construir paz. Ótimo, perfeito. A gente vai ficando por aqui. Lembrando, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve lá para receber informações, notificações sobre novos vídeos de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Até mais!